agradecido por estar nessa jornada com a gente, tá certo? Eu quero agradecer a todos, né? Então, vamos fechar nossos olhos. Hoje a gente vai fazer diferente. Eu faço a prece inicial, depois passo a bola para a Chica, e depois Chica passa a bola para Geilson, e Geilson faz a prece final. Tá certo? Tá certo. Que Deus abençoe a todos. Em primeiro lugar, bom dia! Bom dia a todos, bom dia a todos os filhos de Francisco que estão nos assistindo agora. Bom dia a todos os internautas, que acho que chamam. Eu não tenho muito intimidade com esse negócio de tecnologia, mas acredito que somos internautas, né? Que estão nos assistindo agora. E a gente não vai, porque está distante, vamos perder a prática do nosso abraço. Então, o meu abraço, ó, bem arrochado o meu abraço, ó. Para todo mundo, um abraço bem arrochado. Eu sempre disse, e vou tornar a repetir, celular não é família. Mas nesse agora instante, ele está sendo muito família, fazendo parte das famílias brasileiras e mundiais, né? Porque através da internet, do celular, a gente está conseguindo se conectar com a nossa família e levando a palavra de Deus a todos. Então, vamos fechar nossos olhos, levar nosso pensamento a Deus e pedir ao Pai Maior que nos oriente e nos conceda uma palestra que todos possam ouvir, interiorizar e refletir a nossa manhã de hoje. Senhor Jesus, Pai amado, Pai de infinita bondade e justiça, aqui nos encontramos de novo na Tua casa, para te pedir, Senhor, e lhe agradecer também. Primeiro, vamos agradecer a todos aqueles que têm sido curados por esse coronavírus. Vamos agradecer por todos os médicos que estão à frente dessa batalha. Enfermeiros, maqueiros, cozinheiros, anestesistas, enfim, todos aqueles que fazem o transporte para chegar, os maquinários para que a vida continue. Obrigado, Senhor, também, por mais um dia que a Casa de Francisco abre o seu portal de luz para levar a prece, a oração, o evangelho aos lares. E o que está precisando muito é de oração, de fé. E agora, Senhor, lhe peço que com o seu manto sagrado, Francisco de Assis, nossos mentores espirituais, os médicos espirituais, que todos possam estar jogando seus fluidos de amor, de benevolência, de caridade, em cima de todos os lares, dos hospitais. Aqueles mais longínquos, aquelas cidadezinhas, mas que ninguém nem, às vezes, não nem ouviu falar do Senhor, que não sabe fazer uma prece, mas sabe de Deus. Jesus, sou eu, né? Para ele já é uma prece. Então, a esse José, essa Maria, que possa estar representando todos os seus filhos, que a gente possa ter um amanhã de paz, de amor e de gratidão a vós, Senhor. Sabemos que nada está caindo por um acaso, nada. Vós sabes tudo o que está fazendo, essa colheita de seus filhos voltando à casa do Pai. Sabe por que está acontecendo isso. E não estamos aqui para criticar, nem para julgar. Estamos aqui para aceitar com resignação tudo que nos deste. Obrigado, Pai amado, por mais essa manhã de hoje. Junto dos meus irmãos, Francisca, Geilson, Roberto, que deu início, Vida Júnior, Nizário, que está nos bastidores, tantos outros, Vinícius, que está nos bastidores, tantos outros filhos de Francisco, para que isso hoje possa estar acontecendo. Obrigado, Senhor. Obrigado. Jesus abençoe a todos. Chica, passo para você. Obrigada. Bom dia a todos.
Sejam todos bem-vindos nesse momento e vamos fazer a leitura inicial do livro Vinha de Luz, pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. E a leitura da manhã de hoje tem o título de Crises. Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. Jesus. João, capítulo 12, versículo 27. A lição de Jesus neste passo do Evangelho é das mais expressivas. Ia o mestre provar o abandono dos entes amados, a ingratidão de beneficiários da véspera, a ironia da multidão, o apodo na vida pública, o suplício e a cruz. Mas sabia que ali se encontrava para isto, consoante os desígnios do Eterno. Pede a proteção do Pai e submete-se na condição do filho fiel. Examina a gravidade da hora em curso, todavia, reconhece a necessidade do testemunho. E todas as vidas na Terra experimentarão os mesmos trâmites na escala infinita das experiências necessárias. Todos os seres e coisas se preparam, considerando as crises que virão. É a crise que decide o futuro. A terra aguarda a charrua. O minério será remetido ao cadinho. A árvore sofrerá a poda. O verme será submetido à luz solar. A ave defrontará com a tormenta. A ovelha esperará a tosquia. O homem será conduzido à luta. O cristão conhecerá testemunhos sucessivos. É por isso que vemos, no serviço divino do Mestre, a crise da cruz, que se fez acompanhar pela bênção eterna da ressurreição. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Que assim seja, graças a Deus. Irmão Geilson, é com você. Que Deus te abençoe. Obrigado, bom dia. Bom dia, nossos amigos, ouvintes, saudade de todos, saudade das nossas quartas, né? Reunidos no São Francisco, juntinhos, né? Aquele abraço sempre aconchegante que sempre temos, né? Saudades, mas tudo passa e esse momento vai passar e logo, logo estaremos juntos. Essa é a nossa fé. E vamos iniciar o nosso evangelho da manhã de hoje, o nosso estudo. E eu quero nessa manhã aqui para nós, chuvosa, né, com as bênçãos de Deus, trazer um poema de Ferreira Goulart, que diz: 2 e 2 são 4. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena. Como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria, por trás do terror me acena, e a noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Ferreira Goulart. E é com esta reflexão, meus irmãos, nesta manhã aconchegante de quarta-feira, que iniciamos o nosso evangelho. Não duvide nunca do amor de Deus por cada um de nós. Nunca, jamais. Por mais que as situações pareçam aversas àquilo que planejamos, àquilo que traçamos, aos nossos planos, aos nossos objetivos, mesmo que tudo pareça por trás do monte escuro, distante,
a felicidade sempre nos acena, porque Deus é nosso Pai e está conosco. Por mais que tudo pareça impossível, por mais que a situação pareça insolúvel, e às vezes, por mais que a dor venha mostrar quão perene e fugaz é a vida, meus irmãos, confiança em Deus, confiança no amor de Deus. Porque sei, como diz o poeta, tão certo como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, sei como sou amado por Deus. E nesta reflexão, eu quero analisar alguns dos pensamentos que a doutrina espírita nos traz. Eu gostaria de começar com a questão 625 do Livro dos Espíritos, que vai nos dizer qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é rápida e certa: Jesus. Meus amigos, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso mestre. Jesus é o nosso grande amigo, professor. Então, meus amigos, os Espíritos continuam. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei de amor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. E, meus amigos, como sempre gosto de lembrar nos nossos estudos do Evangelho, eu quero refletir exatamente sobre essa característica do nosso mestre, o nosso amigo, o incondicional de todas as horas. Tirando aquele olhar simplesmente de religião, mas, claro que merece todo o nosso respeito, mas esse Jesus, educador de nossas almas, as suas lições, como ele diz, o seu jugo leve, que nos mostra a lei de Deus por excelência. Essa lei é a lei do amor. E ele é o nosso mestre. E todos os seus ensinamentos sempre nos remete à reflexão do que somos, do que fazemos e quais são, diante do outro, a minha posição. E ele vai dizer lá em João 14:10, né? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? E aí a gente se pergunta, cremos realmente em Jesus? Porque Jesus é o nosso mestre, ele é o nosso modelo. Mas muitas vezes as suas lições para nós não são muito bem aceitas, principalmente quando se trata em calar o nosso orgulho e o nosso egoísmo, amar ao próximo como a si mesmo, pensar no outro como desejaria que fosse pensado sobre você, não querer ao outro aquilo que não quer para você, remete-nos a calar-nos o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E que, segundo a doutrina espírita, segundo os espíritos, é a chaga da humanidade que nos impele a provas e expiações complicadíssimas. E que mais felizes seremos quando nos desvencilharmos dessas chagas, quando optarmos por seguir Jesus, o nosso modelo, o nosso guia. Cremos, se cremos, temos que ter coragem e assumir Jesus como nosso mestre. E assumir Jesus como nosso mestre é assumir para nós uma conduta cristã. Podemos dizer, mas eu não sou perfeito. Não se trata de perfeição, se trata do que eu quero para mim.
se trata do que eu busco para mim. Eu quero ser feliz? O caminho está em Jesus. Eu quero felicidade? O caminho está em Jesus. As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Ele ainda, em João 14:31, vai dizer: mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Então, para podermos estar em conexão com Deus, o caminho e a verdade está em Jesus. Podemos até, por muitas vezes, tentar, de alguma forma, justificar a nossa consciência sobre atos que, quando vamos analisar, nós dizemos: mas será que realmente esta conduta é uma conduta de um cristão? Mas eu não poderia ter agido de outra forma. Meus amigos, sempre devemos pensar: o que o Cristo faria? Mas Jailson, isso é impossível. Bom, todo caminho começa no primeiro passo. Vamos cair, meus irmãos. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Não somos ainda os anjos, mas somos anjos em construção. Tudo é um caminhar. Mas o que é que eu escolho caminhar? Como eu escolho a minha postura? Como eu escolho estar diante dos homens? Como um cristão ou seguindo a minha própria razão? Será que a minha razão ela é mais justa e certa que a razão do Cristo? Quando os meus conflitos, quando entram diretamente em choque com os princípios cristãos, será então que os ensinos de Jesus são inferiores às minhas razões? Será isso orgulho? Será isso, meus amigos, egoísmo nosso? Bom, o nosso evangelho é para trazer reflexões, para que nós possamos nos colocar neste estado reflexivo, para que assim possamos estar em condições de pedir ao Cristo a sua ajuda, o seu conselho. E aí, eu quero trazer para nós um trecho do livro Iluminação Interior, de Joana de Ângeles, onde ela vai dizer: muita falta faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus. Olha só, meus amigos, muita falta faz à humanidade o conhecimento real das palavras de Jesus. Seus incomparáveis exemplos de amor e de solidariedade, maior aprofundamento em torno da sua estrada entre as criaturas humanas. Muita falta faz para nós refletirmos, para conhecer a real, né? O conhecimento real das palavras de Jesus. E o Espiritismo nos traz essa chave para que possamos compreender melhor as mensagens de Jesus. Como assim, Geilson? Por que a doutrina espírita? Bom, porque, meus amigos, vamos pensar um pouco na questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros, missão. Encarnação, Geilson? Sim. Vamos imaginar agora o que Jesus nos pede, mas não na visão humana simplesmente. Porque da visão humana, claro, já traz muito impacto. Do ponto de vista que, se nós amarmos uns aos outros, meus amigos,
quão diferente seria a nossa sociedade, quão feliz seria o nosso mundo, quão diferente seria a vida se nós procurássemos amar aos outros como amamos a nós mesmos. Por vezes, nos entristecemos com o que a mídia nos coloca, muitas vezes, de reportagem sobre fatos de pessoas, por exemplo, que enganam dentro da posição que ocupam para que possa tirar benefício em proveito, né, próprio, em detrimento do sofrimento de muitos. Meus amigos, quão diferente seria para todos nós um mundo onde nós nos amássemos uns aos outros. Mas trazendo isso agora com essa chave da imortalidade da alma, onde o amor, sim, é o caminho, o amor ao outro, mas também a responsabilidade que vai nos trazer, porque, como Cristo nos ensinou, a toda porta que se bate se abre, tudo que se planta se colhe. E a doutrina espírita vai nos trazer uma lei chamada lei de ação e reação, lei de causa e efeito. Quando nós assim o fazemos, quando nós assim nos posicionamos, também colhemos atitudes e ações semelhantes. Então, quando eu me ponho em analisar a minha ação antes de executá-la, tudo muda. Tudo muda porque agora eu sei que eu sou um espírito imortal e a situação que eu vivo, ela é temporária, ela é passageira, ela é prova ou ela é expiação. Então, a riqueza não é benefício, não é benemérito de ninguém, é prova. A pobreza também não é Deus castigando ninguém, é prova. Tudo que vivemos nessa vida é prova ou expiação. E quando nos dedicamos ao outro, nesse processo de amar como a si mesmo, colheremos nessa nossa jornada evolutiva, nessas nossas jornadas educativas, lições mais felizes, lições melhores. Então, meus amigos, quando analisamos o que o Jesus nos traz na ótica da imortalidade da alma, tudo tem um colorido novo. A vida toma um novo horizonte, porque nada acaba com a morte. A morte não é o fim de nada, é apenas um momento de transição de um estado de espírito encarnado, onde estava em provas e expiações, vivenciando determinadas lições, a um estado de espírito errante, né? Aonde ele irá retornar uma hora para dar continuidade, para reparar, para expiar, para evoluir, para crescer. Então, o objetivo da encarnação é para que nós consigamos atingir, chegar à perfeição. E ainda, nós vamos encontrar no livro Plenitude, exatamente na página 30, da sua edição 17. Me desculpem. Me desculpem, pessoal. Mais exatamente na página 30 da edição 17, Joana vai nos dizer: a vida é impossível sem o amor. E aí a gente vai refletir: a vida é impossível sem o amor? Sim. Quantas pessoas que dizem: eu não vivo? Qual o sentido real da palavra viver, se eu não tenho alguém para dizer que amo? Se eu não tenho alguém que me diga que ama?
não no sentido de esperar o amor do outro, mas de ser para o outro o sentido. A vida é impossível sem o amor. Vejamos bem, hoje pela manhã aqui para nós, uma manhã chuvosa, onde a chuva nos traz vida, um dia lindo. E o que é esse dia, se não é a expressão do amor divino para cada um de nós? O ar que respiramos, o sol que nos toca, a terra que tanto nos abriga e nos alberga. É o amor de Deus pulsando para todos nós. A vida é impossível sem o amor. E continuando, meus amigos, em Mateus 22:36, os discípulos perguntam a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Meus amigos, quando eu paro para refletir sobre essa observação do Cristo, destes dois, quais dois? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Depende toda a lei e todos os profetas. Jesus coloca aqui para nós que toda a lei divina, tudo pulsa no sentido de amar. Toda a lei se resume em amar. E os profetas, que são os emissários, né? Profeta é aquele que traz a mensagem de Deus para o homem, ou seja, toda a profecia, tudo que pulsa em torno de lições para nós está voltado à lei do amor. Tudo. Não podemos fugir. A nossa lição que o Mestre nos traz há mais de 2000 anos é amar. E daqui não sairemos desse momento atual, desta lição de provas e expiações. Não progrediremos enquanto não aprendermos que a nossa lição é amar. Do sentido simplório. Eu falo do amor nesse sentido pleno que Jesus nos traz. Geilson, mas eu ainda não estou nesta condição. Volto a repetir. Não. Nenhum de nós estamos, meus irmãos. Mas é nossa lição. É lição para nós, ou seja, é proposta para nós. Mas nenhum caminho começa, nenhuma caminhada começa sem o primeiro passo. É o caminhar. Olha, eu vou dar uma boa notícia. Jesus disse: não vos deixarei órfãos. E a doutrina espírita nos vai trazer os espíritos protetores, os anjos da guarda, espíritos amigos, familiares. Nós temos muita gente torcendo por nós nessa caminhada. Nós temos muita gente torcendo por nós para que tudo dê certo. Porque atentar simplesmente a eu não posso, eu não consigo, eu não tenho condição, vamos tentar e veremos que nesse exercício seremos mais felizes. Cairemos? Certamente cairemos. Erraremos? Certamente erraremos. Falharemos? Certamente falharemos. Mas tenhamos a certeza, do nosso lado tem o Mestre do amor a nos estender as mãos e dizer: eu estou contigo, não temas, sou teu amigo,
te fortaleço e te ajudo e te sustento. Meus amigos, só basta querermos. Eu lembro da parábola do festim das bodas, onde Jesus diz, vai pela cidade, convida a todos que encontrares pelo caminho, convida e dizes, a mesa está farta, a mesa está posta, venham cear comigo. Mas alguém não trouxe a roupa nupcial. E ele pergunta, mas a roupa nupcial não trouxestes? Ou seja, não trouxeste dentro de ti o desejo realmente de querer a mudança? Porque é apenas isso. Não é posição social, porque posições sociais que ocupamos na Terra são provas e expiações. Tudo que vivemos é prova, tudo que vivemos são expiações, não tem. No nosso momento atual, essa é a nossa caminhada de provas e expiações. Mas como nós nos colocamos diante das provas e situações mais adversas que a vida nos coloca, essa é a questão. O que estamos fazendo? O que estamos escolhendo? E nosso mestre vai nos dizer, vós, meus amigos, vós sois o sal da terra, vós sois deuses. Olha só que o mestre nos coloca, vós sois o sal da terra. Ser o sal, aquele que traz sabor, aquele que traz vida, aquele que tempera a terra, porque a nossa terra linda e maravilhosa existe para que nós espíritos possamos progredir. E a questão do livro dos espíritos, para nós, se a terra deixasse de existir, meus irmãos, não tem problema, estaríamos no plano espiritual. E mais, existem outros tantos mundos criados por Deus para nós, nas mais diversas escalas evolutivas. Mas nós somos o sal que traz sabor a este mundo, o sentido desse mundo, o sentido dessa chuva, o sentido desse ar, o sentido desse mar tão lindo, dessas florestas tão lindas, dessa natureza tão bela. O sentido de tudo somos nós, porque foi para nós que Deus fez tudo isso. E nós, Jesus já disse, vós sois deuses. Nós temos a condição dentro de nós de mudar a situação se nós assim fizermos. Ele ainda vai continuar a dizer, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acender a candeia e se colocar debaixo do alqueire, mas no velador e dar a luz a todos que estão na casa, trazendo para o nosso mundo essa grande casa. Nós somos essas luzes do mundo que devemos brilhar à luz do Evangelho de Jesus. À luz do Evangelho de Jesus. E é bem verdade, meus amigos, que a mensagem do Evangelho, de vida e sentida, ela incomoda muitas vezes a algumas pessoas. E relembramos nestes dias a Semana Santa, a Sexta-feira Santa. E podemos recordar nesses dias a lição do nosso Mestre, a sua lição de amor para com todos nós. É bem verdade que muitas vezes não somos compreendidos e somos tidos à vista de tolos, mas lembremos que Jesus mesmo nos ensina que a sabedoria de Deus é loucura para amar muitas vezes, para alguns é loucura. Perdoar muitas vezes para alguns é loucura. Olhar ao outro como a si mesmo, pensar no outro como a si mesmo, para alguns muitas vezes isso é loucura. Mas para nós, que temos a ciência do amor de Deus em nós, sabemos que é a garantia de uma vida muito mais feliz, de uma sociedade muito mais feliz. Nós somos esse sal
que temos que trazer esse tempero do Cristo para o mundo. Nós somos essa luz que deve irradiar os raios do Evangelho. E Jesus vai ainda nos dizer: fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E aqui, meus amigos, não é esperei dos homens o que você quer que eles te façam, é você fazer aos homens. Independente se isso é reconhecido ou não, independente se isso é visto ou não, independente se a nossa ação é vista ou reconhecida ou não, não importa. Essa não é a proposta. A proposta é sermos nós a luz, sermos nós o amor, amemos nós aos outros. No capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o amor resume a doutrina de Jesus toda inteira, visto que esse é o sentimento por excelência. Em João 15:12, vamos encontrar o meu mandamento, Jesus dizendo, é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós, sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas tenho chamado amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho feito conhecer. Ou seja, tudo que Jesus nos traz emana direto do Pai, emana direto de Deus. E o nosso mandamento é esse. Como seus discípulos, devemos nos amarmos como ele nos ama. Ele ainda vai dizer, os meus discípulos serão reconhecidos por muitos se amarem. O amor é lição para nós. No Evangelho ainda, nós vamos encontrar, quando Jesus proclamou a divina palavra amor, os povos sobressaltaram-se e os mártires ébrios de esperança desceram ao circo. O Espiritismo, a seu turno, vem proclamar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estais atentos, pois que essa palavra ergue a lápide dos túmulos vazios, é a reencarnação, triunfando da morte, revela às criaturas deslumbradas o seu patrimônio intelectual. Já não é ao suplício que ela conduz o homem, condulo à conquista do seu ser, elevado e transfigurado. O sangue resgatou-lhe o espírito, e o espírito tem hoje que resgatar da matéria o homem. O espírito precisa ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do labor atual, que vos granjeará muito mais do que bens terrenos, a elevação gloriosa. E então, que compreendendo a lei do amor, que liga todos os seres, buscareis nela os gozos suavíssimos da alma, prelúdios das alegrias celestes. Meus amigos, esse texto, confesso a todos, toca-me o coração profundamente, porque a reencarnação, para mim, é um dos maiores exemplos do amor de Deus. Amigos, já não existe o inferno eterno, já não existem as penas eternas, existem consequências de atos e ações que ferem a lei de amor, justiça e caridade, que terão que ser reparadas, mas também pela própria lei de amor, justiça e caridade. Voltaremos quantas vezes forem necessárias. Vemos os tantos exemplos que a doutrina espírita nos apresenta. Espírito que Dante fora assassino, traz agora por filhinho muito amado aquele que ontem foi seu algoz, com o dever de amar,
é o amor de Deus, é o amar ao próximo como a si mesmo, se processando dentro de uma sinfonia divina de beleza, amor e fraternidade. Vejamos, aquele que ontem rouba, hoje traz para devolver aquele que ontem foi o prejudicado, traz nos braços, no seio da família. Se temos conflito dentro das nossas casas, meus amigos, por que os temos? Quantas vezes ouvimos de algumas pessoas em alguns diálogos que não se dão bem com seus pais, não se dá bem com sua mãe, nem com seu irmão. O que seria isso, então, senão o sentimento de um passado que precisa ser superado? Amemos, irmãos, meus amigos, desenvolvemos em nós esse desejo. Eu tenho que mudar em mim essa perspectiva em relação ao outro. Amemos, mesmo que o outro não retribua com o mesmo sentimento, não é do outro, o dever é meu. É lindo quando Paulo encontra Jesus no caminho de Damasco. Depois ele pergunta e diz: Senhor, o que queres tu que eu faça? Depois de todo o processo. E nós, diante de qualquer situação, daquele que nos apresenta como um irmão com amor doentio. Senhor, o que queres tu que eu faça nessa situação? Meus amigos, Santo Agostinho vai nos dizer sobre os anjos guardiões, que se nós chamarmos, se nós pedimos, o nosso anjo da guarda vai estar ao nosso lado de prontidão. Então que nós roguemos a Deus a sua proteção. E é fato, eles se apresentam e nos mostram, nos apontam o caminho, nos ajudam, mas é necessário desenvolver dentro de nós esse desejo divino, esse desejo crístico de transformar aquela situação, porque somos espíritos, porque somos eternos, porque não somos o corpo que morre, mas somos o espírito que sobreexiste à morte. A morte para nós não existe. A reencarnação vem nos mostrar que iremos voltar quantas vezes forem necessárias para reparar. Mas esse voltar, esse prelúdio deste retorno, pode ser feliz ou infeliz diante das escolhas que eu faço. Porque tudo, meus amigos, são consequência das nossas escolhas. Deus nos ama, Ele não nos castiga nunca. Ele sempre está do nosso lado, mas como Pai, como Senhor, como Deus, como amigo. Ele sempre nos ajuda, mas a responsabilidade é sempre nossa. A responsabilidade de reparar é nossa. Mas também, meus amigos, a alegria de poder ter conquistado também é nossa. E o Pai, e agora lembramos da parábola do filho pródigo, como o filho decide voltar para o caminho do pai, à casa, o pai diz: olha, prepara um carneiro, comemoremos, porque meu filho estava morto e agora reviveu. Então, quando nós damos esse passo em caminho do Cristo, em caminho ao caminho de Jesus, meus amigos, há uma grande festa nos céus, que depende sempre de nós. E ainda vamos encontrar na questão 85 do Livro dos Espíritos, qual dos dois mundos, espírita ou corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Ou seja, na ordem, qual é o principal? O mundo espírita ou o mundo material? Os espíritos respondem: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Ou seja, nós somos verdadeiramente espíritos. Não somos o corpo que morre. Todos nós nos encontraremos um dia. Que maravilha! Podemos um dia nos encontrar
num momento como este, estudando o Evangelho no plano espiritual. Olha que maravilha! Os nossos familiares que tanto amamos, as pessoas que tanto amamos. Mas, amigos, para que possamos ter, eu vou colocar esta palavra, embora não seja apropriada, o privilégio de poder ter do nosso lado aqueles que tanto amamos, é necessário que amemos. É necessário nos colocar na condição de um discípulo do Cristo. E como nosso tempo avança, eu quero ler um dos textos que eu considero belíssimos, que aos amigos que estudam conosco sempre estamos trazendo, que é o prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, aonde o Espírito de verdade vai nos trazer os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu. Qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhante a estrelas cadentes, vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas vão de ser restabelecidas no seu sentido verdadeiro, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós os convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado ela se estenda e repercuta de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós, amai-vos também uns aos outros, e dizeis do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino de Deus. Ah, meus amigos, que carta linda para todos nós, que nos apresenta o Cristo. Que oportunidade linda nós estamos tendo na encarnação atual, de termos contato com o Evangelho de Jesus, segundo nos apresenta a doutrina espírita, como essa chave para a felicidade eterna. Meus irmãos, o que Jesus nos pede não é uma postura religiosa, embora a transformação moral, o exercício da reforma íntima nos conduza a Deus, como o filho pródigo que retorna à casa do Pai. Embora a nossa postura como cristão nos encaminhe ao princípio do verdadeiro sentido da palavra religare, que é voltar ao Pai, o que Jesus nos traz é medicamento para as nossas almas, é a felicidade que tanto desejamos. As suas lições são vida que tanto desejamos ter. As suas lições nos trazem alegria, é a boa nova anunciada por tantos os profetas do Antigo Testamento, da antiguidade. Meus amigos, é a boa nova, é a alegria. Podemos dizer que ainda estamos distantes, mas podemos dizer também, Jesus, eu sei que eu estou a 1000 passos de ti, mas nesta encarnação eu dei um. Agora, Jesus, não estou mais a 1000 passos diante de ti, mas a 999. Estou chegando, Jesus. Estou chegando, me espera, porque nosso abraço é certo e nosso encontro desejado, nossa alegria, nossas bodas, nossas festas. Jesus, espera, está chegando, eu caminho, Jesus, porque eu tenho dentro de mim o amor de Deus, a luz, o sal que o Senhor disse que eu sou. E eu quero finalizar, meus amigos, esse nosso momento com uma prece. Mas agora eu gostaria
de fazer uma prece que encontra-se no livro Alta de Souza, por ela mesma, psicografado por Chico. E eu gostaria que todos nós, neste momento, neste sentimento de união com o Cristo, que possamos todos nós dizer: anjo da guarda, amigo, eu sei que estás comigo. Eu sei, anjo amigo, que por mais que pareça, pelas dificuldades da vida, pelas situações que me são adversas, que eu caminho só nessa praia, eu sei que esses passos não são meus, esses passos são teus. Eu sei que me carregas nos braços, eu sei, anjo amigo. Eu posso não te sentir no momento, porque as dificuldades me comprimem, mas a minha fé é certa, e eu sei que estás comigo. Que possamos dizer nesse instante de pressa ao nosso anjo amigo, a Jesus, nosso mestre, nosso amado irmão, que peregrina conosco neste mundo de amor, deste mundo de felicidades, neste mundo de provas e expiações. Generoso pastor, divino guia, enquanto a humanidade desfalece, ouve, Jesus amado, a nossa prece. Atende ao amor que em ti confia. Se é necessária a noite de agonia, a incompreensão dos homens que perece, sabemos que ao teu lado, Jesus, resplandece a verdadeira verdade solado eterno dia. Senhor, que a tua luz penetre e vença nosso abismo de treva e indiferença, reconfortando o mundo que te espera. Deixa-nos sob o jugo dos teus laços, dá-nos a benção de seguir-te os passos nesse caminho de amor, nesse caminho de luz, nesse caminho de eternidade, para o amor imortal na nova era. Alta de Souza. Muita paz, meus amigos, muita luz, muito amor. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.